E aí, beleza? E se eu te dissesse que o maior terror dos vilões são esses carinhas amarelos? Sabia não? Em Minions, o filme e animação de 2015, esses leais capangas estão em uma incansável procura por um mestre. O problema é os vilões sobreviverem a eles, pois são os capangas mais atrapalhados da história. Em uma animação divertida da origem dos Minions e muito amarela. Hello! Você é louco, cachoeira! Desde quando eram apenas seres invertebrados, já seguiam as criaturas mais fortes. E isso nunca deixavam eles com medo. Muito pelo contrário, faziam as dezenas de pequenos Minions adorarem cada vez o mais forte. Só que isso virou uma incansável busca pelo chefe mais poderoso. E apesar de estarem nesse planeta há tanto tempo e criaturas poderosas existirem, eles tinham uma outra paixão, banana, e um problema peculiar. Sempre quando tentavam agradar o seu mestre, as coisas saíam do controle, pois encontrar um chefe era fácil, difícil era continuar com ele. Bom, como a Era das Cavernas, finalmente os Minions encontrou um homem, descobrindo que até então era a criatura mais inteligente. Só que até tentaram ajudá-lo, mas perceberam que não era o mais forte, pois existiam seres ainda mais famintos. E assim, avançando nas eras, passaram pelas pirâmides e até gostavam desse lance de Faraó dar chicotadas, mas também não deram muito certo por lá. Até a Idade das Trevas eles visitaram e foram os únicos que conseguiram matar o Drácula. Já era. Bom, para os Minions a guerra até que foi interessante, só que mandaram Napoleão para bem longe. Agora estavam sendo caçados pelo homem. E foi daí que conseguiram achar um lar, uma caverna gelada que até uma civilização criaram, mas ainda se sentiam vazios. Sem um líder era apenas uma vida sem graça. E se continuasse assim, poderia ser o fim de uma era de servidão. Mas um Minion teve uma ideia. Seu nome era Kevin e seu plano era sair da caverna e só retornar quando tivesse um líder poderoso a quem servir. Só que para isso precisava da ajuda, onde dois dos mais atrapalhados Minions se ofereceram, Stuart e Bob, dando a esperança aos Minions na maior jornada da história de sua espécie. Claro que não seria uma tarefa fácil, e a estrada seria muito longa. E olha só, passaram tanto tempo dentro daquela caverna que já estavam no ano de 1968, e nossos Minions chegaram a Nova York. E foi lá que conseguiram suas roupas clássicas e também conhecer o mundo dos humanos, que nos anos 60 era bastante interessante, que além das inúmeras coisas legais que encontravam pelas lojas, descobriram os programas de TV, e com certeza era uma coisa muito nova para eles. E foi nessa que descobriram sobre a Expovilão, a maior feira de vilões do mundo em uma faixa secreta de transmissão. Um evento para todos os vilões do mundo, inclusive ela, a maior e mais nova queridinha do crime, Scarlet Overkill, a número 1 da vilania no mundo. E nossos Minions se encantaram, sabia agora onde tinham que ir. Expovilão, Orlando! O lance era saber quem era esse tal de Orlando, mas com as informações certas e um pouco de sorte, arrumaram uma carona com uma família bastante diferente e criminosa, pois eram assaltantes de banco e gostavam de meter o louco. E desta vez a perseguição era grande, mas graças aos Minions, o estrago para os policiais foi maior ainda, e descobriram que eles estavam indo para o mesmo lugar, a Expovilão, onde ficaram bastante animados, pois o carro agora estava cheio de vilões, se tornando a viagem perfeita. Já na caverna dos Minions estavam desânimo só, parecendo o meu Santos no Campeonato Brasileiro. Que merda, hein? Mas pelo que mostrou, as coisas mudaram um pouco, pois um chefe apareceu, o abominável Homem das Neves, e todos os Minions ficaram bastante animados. E Kevin, Stuart e Bob finalmente chegaram a Expovilão, um universo de vilania e seus maravilhosos truques. E de cara já tivemos um baita easter egg. Glue e sua mama vendo o raio congelante do Dr. Nefário, quando ainda eram mais novos. Mas os Minions estavam ali para arrumar um chefe. E olha que Bob até achou um interessante, mas não precisava de capangas, pois o Dr. Flu tinha inventado
criado a máquina do tempo e enviava uma cópia de si mesmo para o futuro. Então, empregados não faltavam. Só que, prestando atenção demais em Bob, acabaram matando o original. E aí já era, né? Mas Kevin sabia quem era a melhor vilã para eles seguirem: Scarlet Overkill. Essa sim compensava ser capanga. E viram ela na super apresentação do evento naquela tarde, dizendo que era a primeira vez na história que uma mulher assaltava bancos melhor do que homem e que estava procurando capangas para trabalhar com a super vilã Scarlet Overkill. E quem conseguisse pegar aquele rubi de sua mão ficava com o emprego. E Bob, nesta confusão, acabou perdendo o seu ursinho e queria recuperá-lo. E depois de bastante confusão e um montinho de vilões, quem ficou com o ursinho de Bob foi Scarlet. Já ele pegou o rubi. É impressionante. Isso só significava uma coisa, né? Que o emprego era deles. E a super vilã número 1 do mal agora tinha os capangas mais simpáticos da Terra. E Kevin queria avisar sua tribo, mas eles estavam interessados em agradar o abominável monstro das neves, com muita dança e cantoria. E olha, eu acho que se esforçaram um pouco demais para isso. Faleceu. O lance agora é que teriam que ir na marra para a Inglaterra, onde Scarlet tinha seu castelo e morava com o seu marido Herb, um inventor de armas poderosa, onde conseguiram roubar algumas coisinhas, principalmente muito ouro nesses anos de vilania. Mas era hora de falar de negócios e mostrou uma foto da rainha Elizabeth, querendo muito que os Minions roubassem a coroa dela e ganhariam tudo o que quisesse: riqueza, poder e fama, e claro, o mais importante. Então, já que tinham um emprego, ganharam armas, onde Bob ganhou um braço mecânico maneiro, Kevin uma arma que atirava lava de vulcão, e Stuart um capacete hipnotizador, que olha, eu estava achando maneiro, pois Scarlet queria tratar eles como filhos, só que contou uma história para eles dormirem, que uma loba má encontrou 3 porquinhos e deu a eles uma tarefa de roubar uma coisa que ela queria muito, desde quando ela era criança. Só que infelizmente os 3 porquinhos não conseguiram roubar o que ela tanto queria, então ela apagou eles da face da terra. E acho que o recado foi dado, já deixando eles bastante preocupados. Então Kevin sabia que eles não podiam dar bobeira e entrariam disfarçados no palácio, mas com o pagamento que deram na portaria, não seria difícil entrar, hein? Divirta-se, querida. E lá dentro já foram para a área restrita, parados por guardas, mas tinha o capacete hipnotizador de Stuart, e onde tivemos uma dança interessante dos guardas que remexiam mais do que os Minions e um pouco comprometedor. Mas passaram por eles numa boa, até que chegaram à sala da coroa, e lá tinha um guardião, e detalhe, era cego. Ora, vocês terão que passar por mim, guardião da coroa. E olha, não é que ele protegia mesmo, dificultou o máximo para que os nossos carinhas amarelos não pegassem a coroa. Mas estamos falando dos Minions, né? Sem ter uma boa bagunça, as coisas não funcionam. E como a rainha iria sair com a coroa, provocaram o maior caos nas ruas. E os Minions foram na loucura atrás dela. E olha que Kevin até sequestrou a rainha em sua carruagem. Mas depois de quase morrerem, os guardas iriam pegá-los. Só que Bob, de alguma forma, puxou a espada da rocha, a mais importante espada da Inglaterra. E acreditem, Bob agora seria o novo rei da Inglaterra, por ter conseguido este feito, onde Scarlet ficou possessa, achando que era uma traição dos Minions. E enquanto isso, a tribo dos Minions viajava o mundo em direção à Inglaterra. E o rei Bob já chegou no palácio de Buckingham e já queria que os guardas ficassem no seu estilo. E foi chegado ao momento do seu grande discurso de coroação. Caraca. A euforia foi grande, agora todo o palácio era do rei Bob. Todo luxo e conforto ele poderia aproveitar a hora que quisesse. Mas Scarlet chegou na pura raiva por eles tirarem o sonho dela e já queria acabar com os nossos amigos Minions. Bom, se era apenas a coroa que ela queria, Kevin daria para ela numa boa. Mas existiam leis que impediam o rei de abdicar do trono. E se esse era o problema, Bob mudou a constituição para que ela fosse coroada a nova rainha da Inglaterra. E foi daí que a traição
traição começou, pois ela jogou eles no calabouço pela traição e odiava eles por terem conseguido a coroa primeiro que ela. E segundo ela, ali no calabouço seriam torturados para sempre. Não para sempre, mas pelo menos por aquela tarde, onde Herb até se divertiu com eles por lá. Só que ficariam presos por ali até Scarlett ser coroada e seria a rainha do mal da Inglaterra, o seu grande sonho de infância, e queria que fosse tudo igualzinho quando ela imaginou quando criança. O cabelo desse desenho são só 2 linhas onduladas. Bom, mas os Minions acharam uma forma de escapar pelos esgotos e queriam achar um meio de pedir desculpas para Scarlett, com uma pequena referência aos Beatles quando abriram um bueiro. E para resumir, os Minions chegaram na histórica Catedral de Westminster, onde estava lotado de vilões de todo mundo. E olha, por causa de uma abelha, os Minions quase mataram Scarlett. Só sobreviveu pelo seu super traje de vilão. Só que quem estava ferrado agora eram os carinhas amarelos, pois ela deu a ordem para todos os vilões. E todos esses tipos de malucos estavam atrás de Kevin, Stuart e Bob. E foi a maior perseguição aos Minions da história, que depois de muita correria, Stuart e Bob acabaram sendo capturados. E os Minions finalmente chegaram à Inglaterra. Só que Kevin perdeu seus amigos, descobrindo que tinham sido sequestrados pela maligna Scarlett. Então lembrou que tinha armas no castelo de Scarlett e elas o ajudariam a salvar seus amigos. Mas como estava sendo perseguido, acabou entrando na máquina suprema criada por Herb. E meus amigos, a parada ficou doida mesmo, hein? Pois Kevin se transformou em um super Minion gigante. Hello. Então o jeito foi, com aquele tamanho todo, tentar salvar seus amigos de serem explodidos por Scarlett, onde agora no filme virou o Godzilla Minion contra a Mulher de Ferro, e uma baita batalha até que interessante. Até que os outros Minions apareceram, só que Kevin gigantesco deu um tapinha nela, que deixou ela ainda mais irritada. E aí, com seu último plano maligno e diabólico, soltando nele a super arma secreta, um míssil nuclear de lava de vulcão. Só que Kevin, para salvar os seus amigos e também a Inglaterra, engoliu o míssil e ainda não deixou ela escapar, indo junto com ela para os céus da Grande Londres. E foi nesse momento que uma baita explosão aconteceu. Só que não se engane, meus amigos, pois os Minions não morrem facilmente. Acho que até são indestrutíveis. E Kevin sobreviveu a essa baita explosão, para a alegria de todos os seus amigos. Fora que foram agradecidos pela rainha da Inglaterra por ter salvado toda a Grande Londres de uma destruição total, dando a eles presentes como a coroa de ouro para o ursinho de Bob e uma guitarra para Stuart. Eu acho que ele se empolgou um pouco demais. Que loucura. E para Kevin, a grande honra. Por ser um herói da mais alta ordem, bravura e valor, a rainha o nomeou Cavaleiro da Inglaterra. E de agora para frente, era conhecido como Sir Kevin. Para a alegria e euforia de toda a Inglaterra e dos Minions. Só que apesar da festa, ainda faltava alguma coisa. Um vazio de ainda não terem a quem seguir. E foi neste momento que a coroa novamente foi roubada pela vilã. E ele apareceu. Com seu raio congelante, impediu que Scarlett e Herb fugisse com a coroa, só para ele mesmo roubar. Garoto, me devolve isso. Não, eu não devolvo. Claro que Kevin ficou maluco, né? E agora sabia quem seguir. E foi assim que os Minions encontraram o seu novo chefe, que acredito que é o vilão mais querido das animações. Apesar da loucura de seguirem um cara mau, os Minions têm uma lição de amizade e família importante, que não importa quantos sejam e quem seja um Minion perdido, eles sempre vão proteger um ao outro e lutar para salvá-los. Estão dispostos a ir a qualquer lugar pela sua tribo. E claro que o próximo filme veremos aqui no canal, né? Então fica ligado. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!